Eu queria começar da primeira, né? Aí você me Vamos corrige lá. se eu tentei anotar aqui, mas eu tive problema com o Notepad aqui. Mas a primeira lição tinha a ver com a importância do ateísmo. Você falou que a primeira lição Isso. tinha a ver com o ateísmo é tão importante quanto qualquer religião, certo? É Certo. tão É um importante sistema de quanto qualquer. pensamento. É interessante. A Mari Campos Tá está aqui. entre nós. Chegou aí. Que a gente costuma pensar como a religião como um sistema de crença digno de estudo. Mas a religião é um sistema de crença, o ateísmo também é um sistema de crença, só que é um sistema de crença negativo. E é muito interessante, e é interessante o ateísmo, ou seja, é um sistema de crença negativo, é pela ausência, ou seja, é um sistema de crença negativo e ao mesmo tempo positivo. Eu afirmo a negação de que Deus não existe. É uma coisa muito por aí. E aí, na primeira lição, eu vou mostrando como os significados do que a gente chama de ateísmo mudaram muito ao longo do tempo. Por exemplo, os cristãos, no começo do século I, século II, em Roma, a perseguição, eram chamados de ateus, porque eles não concordavam com uma certa configuração dos rituais do Estado. Então, eles não obedeciam aos rituais cívicos da cidade, né, que celebravam o imperador. Então, vocês verem como é que os sentidos variaram muito, até chegar o que a gente chama no século XVIII do ápice do que a gente chama de ateísmo clássico ou ateísmo tradicional. Né? Depois tem o neo-ateísmo no século XX, com Sam Harris, Richard Dawkins e outros escritores e polemistas, inclusive, em relação a isso. Teve aqui no canal, nesse podcast, teve o Ricardo Lopes, né? Ricardo Lopes, ele é pesquisador também dessa área. E ele falou que quando ele vai estudar o ateísmo, ele fala que o ateísmo também tem uma relação com o sagrado, só que não é um sagrado no sentido de religião. Ele comentou que para ele o ateísmo é como religião, mas não no sentido de sagrado como santo, coisa e tal. É a mesma abordagem que se você usa? Ou não? É Não, diferente? não é bem diferente, bem distinta, porque eu não trabalho com a ideia de sagrado aqui. Eu acho ela um pouco complicada para trabalhar, para se referir ao ateísmo. Eu prefiro, então, ter uma mirada histórica, sociológica e antropológica para falar desse tema, que é um tema complexo e enriquecido. Por exemplo, no mundo grego, o ateísmo, ele de certa forma, existiu, mas não como a gente imagina, porque o pensamento filosófico grego, quando ele começou a romper-se com a mitologia, ou seja, a buscar explicações causais na natureza, nas forças da natureza, ele colocava, especialmente o Demócrito, o Leucipo, o Epicuro e outros grandes filósofos, eles colocavam Deus num mundo paralelo, inacessível. Eles estão lá, estão lá, estão lá, mas o nosso mundo é o mundo dos mortais. Então, o mais importante é este mundo dos mortais. Este mundo dos mortais é construído por átomos, tem toda uma teoria do átomo, e aí eu recupero no livro, no meu livro, a tese de doutorado do Karl Marx. Karl Marx fez uma tese de doutorado sobre dois filósofos materialistas muito importantes, o Leucipo e o Demócrito. E é muito interessante porque é uma coisa que eu ouvi um professor meu de ciências sociais, de sociologia, falar dessa tese quando eu fazia graduação. E eu fiquei muito curioso, porque é um texto muito diferente do que veio a ser depois os textos o texto do marxismo, do próprio Karl Marx. Né? Ou seja, Karl Marx trabalhou com outras ideias, mas nesse livro ele fala muito da concepção materialista do universo, da concepção dos átomos, muitíssimo interessante. Então eu prefiro não usar o nome sagrado, mas usar outras abordagens para falar. Eu chamo de sistema de crença Sistema de negativo. crença. Exato. Tem uma. Não sei se é o caso. Porque aparentemente existe uma certa resistência. O Daniel Dennett, no livro dele Quebrando o Fetiche, né, Break the Spell, ele comenta que existe uma certa resistência em estudar o ateísmo. Né, ele comenta. Você sentiu essa resistência? Porque parece que o ateísmo. Tem uma psicóloga que nesse canal tem um vídeo dela, americana, ela comentou que na área nos Estados Unidos, onde que ela estudou, ela foi até desincentivada a estudar o ateísmo. Ela falou que estudar o ateísmo era pior do que estudar LGBTQI+. Você sentiu isso também ou você teve alguma resistência? Não, pelo contrário, aqui no Departamento de Ciência e Religião, a gente tem uma concepção muito mais aberta. Religião é um fenômeno humano, é um fenômeno produzido em sociedade como ateísmo, então não há problema, a gente faz uma equivalência, né? São fenômenos sociais.
quer queira, quer não, com suas especificidades, as suas singularidades. Mas aqui não tivemos essa dificuldade, não. Eu, particularmente, não tive, pelo contrário. A ideia foi bem acolhida pela Editora Vozes, que tem uma origem católica, mas eu trabalho também, não no livro, mas eu falo do livre crente, ou seja, daquela pessoa que acredita, mas é aberta, que acredita em Deus, enfim, em religião, mas tem uma postura de abertura para conversar sobre isso. Então, no processo de feitura do livro, eu não encontrei dificuldades, não, mas eu encontrei muita diversidade entre os ateus, entre os sistemas ateístas, sistemas mais, vamos dizer, radicais, mais aguerridos, como o neoateísmo, Richard Dawkins e outros. Inclusive fizeram campanhas na Europa, na Inglaterra, em Londres, campanhas muito interessantes, muito inteligentes, mas eu nunca tive essa dificuldade de pesquisar o tema. Porque, na verdade, para a ciência, não é um tema tabu. Tudo pode ser pesquisado, tudo pode ser objeto de estudos, de interpretações, de teorias. Isso é que faz a ciência o que ela é. Mas a ciência, no caso, a ciência social, a ciência da religião, as ciências naturais têm uma postura um pouco diferente. Eu vou trabalhar com uma ideia do Weber, né, Max Weber, explicação e compreensão. A ciência da religião, as ciências sociais trabalham com a ideia de compreender as intencionalidades, as estruturas, as ações sociais, os símbolos que são produzidos pelos seres humanos. E o ateísmo é uma poderosa simbologia no mundo, foi muito importante no século XVIII para a Revolução Francesa, o niilismo, e tem o seu papel hoje. Tem o seu papel hoje. A ATEA, temos uma associação de ateus e ateias agnósticos no Brasil, que vem fazendo um papel, por exemplo, de questionar a ingerência religiosa em muitos aspectos da nossa vida social, da nossa vida de um país ou de uma república laica, vamos dizer, o país tem muita gente religiosa, cristã em maioria, mas é uma república laica. Perfeito. Vamos passar para a segunda.